Fala, galera! Estamos aqui para mais um IBPEA Cast. Então, gente, nós estamos aqui com Sandra Moraes, nossa ilustríssima convidada. Eu vou falar um pouquinho sobre a bio dela. Sandra Moraes é mãe de 2 filhas e um cachorro adotado. Já achei isso super fofo. Advogada trabalhista empresarial, com especialização em direito do trabalho, palestrante, escritora de livros jurídicos, secretária-geral da Comissão de Processo do Trabalho da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, e membro da Comissão de Direitos do Trabalho da ABAME, que é a Associação Brasileira de Advogados no Mercado Imobiliário. Nossa, é com muito prazer que a gente te convidou hoje. Eu fiquei muito feliz. O IBPEA agradece a sua participação e também o seu empenho, porque você sempre está com a gente nas aulas, enfim, todos os projetos. E eu queria saber um pouquinho sobre o início da sua carreira, como é que foi, como é que se iniciou essa advogada trabalhista empresarial, por favor. Yeah. 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 Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Vou contar aqui um pouquinho da minha história para vocês. Eu nunca pensei em advogar. Na verdade, eu não tem ninguém na minha família que seja da área jurídica, então eu entrei na faculdade de Direito com o objetivo de, lá na frente, fazer um concurso e ser servidora pública, né? Só que não é o que a gente quer. São os desígnios de Deus, né, os caminhos que são traçados para a gente, e eu acabei, desde que me formei, exercendo a advocacia. Ai, que máximo. Ai, que legal, Sandra. E eu conheço um pouquinho do seu trabalho, né? Inclusive, nós estivemos juntas semana passada em um evento da Comissão da Mulher do Sindicato dos Advogados, o qual nós estávamos falando sobre o assédio moral nos escritórios de advocacia. E você acabou contando que dentro da sua advocacia, você atua com políticas de prevenção e combate em face do assédio nas empresas. E a gente, quando vai se deparar também com os índices do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, a gente vê uma crescente, né? O número de ações judiciais, inclusive, aumentou. Você acha, assim, que você pode falar um pouquinho sobre esse nicho específico, o advogado, a advogada que está nos assistindo, que quer atuar nessa área, o que ele tem que ter? Quais as habilidades, além do direito, né? Além da técnica, quais habilidades um advogado que deseja trabalhar nessa área deve ter? Bom, realmente, como você falou, eu atualmente atuo na defesa das empresas e um dos pontos que eu acho mais importante é justamente trabalhar na prevenção. É ali eu acho que o advogado trabalhista consegue ser mais útil, né? E aí, para isso, tem que ter realmente uma capacitação voltada à conciliação ou à mediação, né? Buscar ali alternativas para a solução daqueles conflitos que existem dentro das empresas, né? O convívio com as pessoas gera conflitos e a gente precisa administrar esses conflitos. E o ideal é que esses conflitos sejam administrados internamente e não necessariamente sejam resolvidos no judiciário, né? Então, realmente, como você falou, no que diz respeito ao assédio, os índices demonstram uma crescente muito grande. Quando vocês me chamaram para vir para cá, para participar desse podcast, eu resolvi fazer uma pesquisa para entender como é que estava o cenário, e é realmente assustador. Eu vou pedir licença só para ler aqui, porque não tem como a gente decorar esses dados todos, mas... extraindo os dados da própria Justiça do Trabalho, no ano de 2023, nós tivemos mais de 6.000 ações distribuídas, cujo tema era assédio moral. O tribunal no Brasil que mais tem ações desse gênero é São Paulo, né, o TRT da 2ª região. E quando a gente parte para o assunto assédio sexual, os índices também são altíssimos, né? Em 2023 foram 4,5 mil processos distribuídos com essa temática. Na média, né, se a gente fizer uma média, a gente vai encontrar 378 ações trabalhistas por mês no Brasil, pleiteando indenizações decorrentes do assédio sexual. Então, assim, são dados alarmantes, porque se a gente fizer um comparativo entre 2002 e 2003,
a gente verifica um aumento de 74% desse tipo de ação sendo distribuída. E esses são os dados da Justiça. Se a gente passa para o Ministério Público do Trabalho, o cenário não melhora, né? Continua essa crescente. Em 2023, foram registrados 8.458 denúncias de assédio moral e sexual. E a gente precisa entender que esses dados eles são parciais, porque muita gente que sofre assédio moral e sexual não denuncia e não busca indenização na Justiça. Então, assim, é alarmante, os números são alarmantes, mas, para mim, o mais alarmante é perceber o aumento dessa prática, né, na sociedade como um todo. É bem triste, né, você se deparar com isso. Sandra, falando nisso, até para a gente entender como é que está o desenvolvimento da sua advocacia consultiva em relação a essa área. Você falou um pouco que a prevenção é muito importante. Como é que se desenvolve a advocacia preventiva nesse segmento? A advocacia preventiva no Brasil, ela não é fácil, tá? É difícil, às vezes, os empresários compreenderem a importância de você ter uma advocacia preventiva. É um trabalho árduo, trabalho de formiguinha, né? A maioria dos clientes que chegam para mim, eles chegam pelo contencioso e não pelo consultivo. E aí, no dia a dia de trabalho, da gente tentando enxugar o gelo ali daquela ação contenciosa, a gente consegue convencer o empresário de que ele precisa ter um olhar cuidadoso e começar a se prevenir. Porque a maior parte dos problemas que chegam na justiça é justamente a falta de cuidado no trato com as pessoas. Gestão de pessoas é o que há. Né? Se você tem uma empresa, você precisa aprender a gerir essas pessoas. Né? A convivência gera conflitos, mas nem todo conflito precisa chegar a um assédio moral, por exemplo. O que às vezes acontece se você não cuida. Nossa, eu amei você falar sobre gestão de pessoa, porque é um tema caro para mim, porque é essa aula que eu dou no IBPEA. E fala um pouquinho melhor do que você acha que uma empresa pode proporcionar aos seus colaboradores quanto à gestão de pessoas. O que ela pode fazer? Não só palestras, porque eu ouço muito isso em empresas. Fala assim, mais uma palestra, ou uma cartilha. O que a empresa pode ir além para ser o diferencial em gestão de pessoas? Na minha opinião, o que acontece é que as pessoas banalizam um pouco a questão de treinamentos e palestras, porque o treinamento nada mais é do que uma ferramenta para você incutir uma cultura. Então, quando você aborda o tema e você traz aquilo à discussão com a sua equipe, dentro da sua empresa, você começa a incutir ali dentro o que para você, como empresa, é importante. E aí as pessoas passam a adotar determinados comportamentos a partir de compreenderem qual é o seu objetivo. Para mim, gestão de pessoas, eu consigo resumir em alinhamento de expectativas. Né? O empregado, ele precisa saber o que você espera dele e a empresa precisa declarar o que ela espera do empregado. O que eu vejo, na maioria das vezes, no meu dia a dia, é o subentendido. Não, mas ele sabia. Mas ele sabia como? Você falou para ele? Não, mas todo mundo sabe. Quem é todo mundo, né? E a gente volta lá atrás, né? Naquele velho ditado da mãe da gente, né? Cara, você não é todo mundo. Todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Então, quem é esse todo mundo? Né? E aí existem várias ferramentas que podem ser utilizadas. O treinamento é um deles, uma palestra é outra ferramenta. Mas eu acho que antes de tudo isso, a gente precisa ter um código de conduta, a gente precisa ter um regulamento interno, a gente precisa estipular e estruturar procedimentos que serão úteis na eventual situação que apareça. Então, assim, apareceu uma situação de assédio moral. Como é que a empresa vai lidar com isso? Qual é o procedimento? Como é que o empregado faz para denunciar isso? Ele vai aonde? Ele fala com quem? Aí a empresa ouviu aquela denúncia, digamos assim, como é que ela vai proceder? Ela vai investigar? Existe alguma punição prevista, né, internamente? Porque foi como eu falei anteriormente, na minha opinião, os conflitos eles deveriam ser resolvidos internamente. É óbvio que nem todos os conflitos conseguirão ser resolvidos internamente, mas se a empresa tiver esse intuito, ela consegue evitar muitos processos judiciais. Né? A gente sabe que a justiça é morosa, então
Verdade. Sandra, você falou sobre treinamento e palestra, né? Eu brinco dizendo que eu vou fazer uma blusa, que treinamento corporativo ele não é palestra, né? O treinamento ele tem um acompanhamento, uma continuidade e muitas das vezes é necessário um aculturamento empresarial. E isso sempre vai começar pela alta gestão. Então, o Sim. trabalho é primeiro mudar ali a mentalidade da alta gestão e o que você falou, o óbvio tem que ser dito. E como você estava falando de treinamento e palestra, como precificar, Sandra? O advogado que quer atuar, né, no caso do trabalhista empresarial, ele quer atuar na prevenção em assédio, mudar esse aculturamento nas empresas, como ele vai precificar? Como que ele pode precificar? Olha, a precificação, ela é um assunto complexo, né, dentro da advocacia, e eu acredito que não só dentro da advocacia. Quando a gente está falando em serviço, a precificação ela é sempre um pouco mais trabalhosa. Então, depende muito de como está estruturado o escritório de quem vai prestar o serviço. Então, assim, eu acho que não é só a remuneração pelo trabalho que vai ser desenvolvido. É a remuneração por esse trabalho, é a bagagem de quem vai fazer esse treinamento ou dar essa palestra, são os custos que esse escritório tem para entregar o trabalho da forma que ele entrega. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, né? Todos nós temos dúvidas a respeito de precificação. E essas dúvidas elas não vão ser sanadas, elas vão sempre existir. O que eu acho que talvez a gente consiga mudar é esse tabu de não perguntar e de não responder, né? Porque eu acho que não tem nada demais um colega que de repente não atuou naquela área ainda, quer passar a atuar na área e procurar um colega, né, um amigo da área que já trabalha na área e que possa orientar ele. Olha, eu faço dessa forma, não quer dizer que você tenha que fazer da mesma forma, mas aí pelo menos já é um caminho, né? Já tem uma estrutura ali para ele seguir. É verdade. Tiago, vou passar para você, mas antes, só para não perder o feeling da precificação, a gente vai ter um curso de precificação. E justamente falando, vai ter um recorte dentro desse curso, Sandra, que fala de como precificar no consultivo. Porque muitas das vezes o advogado pensa, o consultivo, a empresa vai chegar para mim, vai tirar uma dúvida ou outra, eu não tenho muito o que oferecer e não sabe precificar. A gente vê muitas dúvidas e é o que você falou, o tabu. A gente não troca ali, Tiago, quanto que você está cobrando para fazer isso? Fernando, e você, Sandra, para estudar o mercado? Mas a precificação não é só com base no mercado, né? Então, Sim. só aproveitei esse gancho que depois a gente vai divulgar esse curso. Inclusive, ele vai ser presencial na Fiurge, tá, Sandra? Pode ir, É Tiago. legal a Jéssica fala disso, né, Sandra? Porque a gente tem uma preocupação em pensar o IBPE também como um lugar um ambiente de troca para a gente tentar entender. Você está falando de um produto que, se eu fosse empresário, eu gostaria de ter. Mas eu penso, como advogado, gerindo um pequeno escritório, qual é a dificuldade? Quem é o meu público? Eu tenho medo desse serviço, do mercado achar que é um serviço caro. É possível pequenas empresas também terem acesso? Porque eu imagino, se pequenas empresas tiverem, amplia muito o nosso mercado para atuação. É Como é que você vê total. isso? É total. Na verdade, a minha avaliação é que quem mais precisa de assessoria jurídica Sim. são os pequenos e médios empresários. Porque as grandes empresas, na maioria das vezes, elas têm têm advogados internos que auxiliam elas com isso. Então, o pequeno e médio não tem e acaba se valendo de informações de pessoas não capacitadas. Então, por exemplo, dentro da área trabalhista, que é a minha área de atuação, o que a gente vê na prática é empresas que se utilizam de contratos de trabalhos fornecidos pela contabilidade. Qual o problema disso? O problema disso é que não é um contrato específico para a sua realidade, para a sua necessidade. Então, ele vai servir até a página 2. Entendeu? Na hora que você realmente precisar, porque o que é o contrato de trabalho? O contrato de trabalho é um documento onde você coloca o que foi combinado com o empregado. Se não tem toda a combinação que você fez com o seu empregado, não serve para você, entendeu? Não vai servir. E na prática é isso que acontece. Tem um contrato padrão lá, com algumas cláusulas que são comuns à maioria dos contratos de trabalho, mas o que eu combinei com você não é necessariamente o que eu combinei com a Jéssica. E precisaria estar ali. E as pessoas associam a assessoria, o que a Jéssica falou, eu estou com uma dúvida aqui, eu vou perguntar, eu vou ligar para o meu advogado, ele vai me assessorar nisso. Assessoria jurídica não é isso necessariamente, é isso também.
A assessoria jurídica é um apoio à alta gestão. E quando a gente fala de alta gestão, a gente não está falando de grandes empresas, a gente está falando do cabeça, do CEO, né, do famoso CEO da empresa, que direciona a empresa. Né? Se ele não tem conhecimento jurídico para resolver as questões jurídicas da empresa dele, ele precisa de uma assessoria. E aí, obviamente, uma empresa tem várias áreas de atuação, então talvez ele precise de um advogado ou que tenha o domínio de todas essas áreas que ele precisa, que eu acho difícil, ou ele ter mais de um advogado que possa auxiliá-lo nas questões específicas que ele precisa. E é super fácil isso não é caro. As pessoas têm esse mito, né, de que não vou conseguir contratar. Muito pelo contrário, às vezes pagam muito mais caro num processo judicial em razão de não terem sido bem orientados preventivamente. Então, Sandra, vamos falar agora da definição do assédio. Eu sei que esse podcast é visto por estudantes de direitos, advogados, bacharéis, mas muita gente de outras profissões também vem e precisa dessa informação. Então, de uma forma bem resumida e detalhada, explica pra gente o que é assédio, por favor. Resumido e detalhado é Missão outra impossível, mas vamos lá. O assédio nada mais é do que a prática de ações hostis com relação a gente está falando de ambiente de trabalho, né? Então, com relação aos funcionários. Então, aquelas brincadeiras desagradáveis, determinados comportamentos, né? Aumentar a voz para falar com o funcionário, tudo isso é assédio. A gente consegue definir, né, ou dividir, melhor dizendo, o assédio em assédio moral, que é justamente esse, quando você denigre a imagem da pessoa, e o assédio sexual, que justamente tem mais essa conotação voltada para o sexual. Então, são esses dois tipos de assédio. Assim. A doutrina, às vezes, fala em assédio psicológico e tal, mas eu entendo que o próprio assédio psicológico está dentro do assédio moral, porque você interfere ali no psicológico das pessoas. Então, para mim, a definição clássica, moral e sexual. Perfeito, Sandra. E para os empresários que estão assistindo a gente, quais são dicas que você deixa para eles prevenirem políticas de assédio dentro da empresa? Eu acho que a primeira dica seria atenção e cuidado. Né? Se você estiver ali atento a como a coisa funciona dentro da sua empresa, você rapidamente consegue perceber se está havendo ou não a prática de assédio dentro da empresa. A partir do momento em que você está atento, aí você consegue implementar outros cuidados, né? Como a gente já falou aqui anteriormente, no sentido até de evitar que esse assédio aconteça, como a implementação das políticas internas, código de conduta, regulamento interno, palestras, treinamentos. Uma dica também é contratando o escritório da Sandra. Ela pode implementar políticas de prevenção, treinamento corporativo, regimento interno, código de conduta e canal de denúncia. Canal de denúncia, exatamente. Tá vendo, Sandra, por que eu insisto, pessoal, da Jéssica ser minha sócia? Ela é uma ótima captadora. Ela tem esse feeling de sócia que por isso que eu faço esse convite para ela agora público, Jéssica. Prospecção, né? A Michelle na veia, né? A Michelle vem junto. Comercial na veia. Pessoal, assim, queria agradecer muito a Sandra. Eu percebo que desde que a gente construiu o BPAE, na verdade, desde quando a gente era graduando ainda, a gente identificava diversas dificuldades de alguém falar o que você está falando para a gente agora. Isso expande a nossa percepção. Como eu posso atuar nesse determinado segmento, como o escritório de advocacia se desenvolve com um determinado mercado que pode ser proveitoso para aquele escritório construir uma receita sólida. Sandra, queria te agradecer muito a sua presença, agradecer a Jéssica e a Fernanda para a construção desse episódio, porque ele vai ter muita importância em várias percepções, em vários vieses, e um deles também, mercado, como a advocacia pode ficar atenta a isso, como as pessoas podem ficar atentas a esse tipo de hostilidade, de tudo que acontece dentro de um ambiente corporativo. Sandra, queria te agradecer, passar a palavra para você, para que você faça sua finalização, apresentando suas redes sociais, porque eu sou amigo da Sandra na rede social, pessoal. Eu super indico que ela gera conteúdos bacanas. Tô adorando o seu trabalho, inclusive, no Instagram. Parabéns. Obrigado, Sandra. Gente, eu que agradeço mais uma vez. Eu acho que é importante a gente estar aqui conversando sobre isso para a gente desmistificar o fato que a advocacia ela é só contenciosa, né, de processo judicializado. Né? A gente tem muito mais valor, eu percebo isso, quando a gente não está
no judiciário, quando a gente está fora do judiciário. Tem muita coisa que o advogado pode fazer fora do judiciário, como justamente o que a gente está conversando aqui. Auxiliar o crescimento, né, dos problemas, digamos assim. Problemas teremos sempre, né? Teremos sempre que estar ali conciliando os interesses, mas não necessariamente precisa ser dentro do judiciário. Esse é o viés, é o novo viés da advocacia, né? A gente está vendo aí várias tentativas nesse sentido de se evitar a judicialização. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre direito do trabalho, né, sobre como atuar como advogada trabalhista empresarial, anotem aí a minha rede social, é Sandra Moraes, com I, _ADV. Lá eu procuro colocar bastante publicações, né, a respeito disso, para auxiliar outros advogados e também divulgar essa possibilidade que poucas pessoas conhecem, que é a advocacia consultiva, que ela é viável, ela é também para pequenos e médios escritórios e não só para grandes empresas. Excelente, Sandra. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, gente. pessoal. Ative o sininho e inscreva-nos no nosso canal, hein? Um beijo e até a próxima.